e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Queridos, eu tenho uma pergunta para lhes fazer. Se você descobrir que Jesus Cristo morreu não na sexta-feira, mas na quarta-feira, vai mudar a sua fé? E se realmente Jesus tiver morrido quarta-feira e não sexta-feira, quais são as implicações disso para nós cristãos? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro. Você é muito bem-vindo a este canal. É esta temática que nós vamos trabalhar neste vídeo. Jesus foi crucificado na quarta-feira ou na sexta-feira? Pois bem, eu vou começar aqui lendo na Bíblia de Estudo Dake, página 1395, da passagem de Mateus 12:40. Olha o que Dake diz. Cristo esteve morto por 3 dias e 3 noites inteiras. Ele foi colocado no túmulo na quarta-feira, momentos antes do pôr do sol, e ressuscitou no fim do sábado, ao anoitecer. A sexta-feira santa deveria ser mudada para quarta-feira santa. Não há nenhuma frase afirmando que ele foi enterrado na sexta-feira, ao entardecer. Isso não faria com que ele ficasse no túmulo apenas um dia. Isso faria com que ele ficasse no túmulo apenas um dia e uma noite, tornando suas próprias palavras mentirosas. Vê no versículo 40 do capítulo 12 de Mateus. O sábado de João 19:31 não era o de uma semana regular, mas o sabá especial por causa das festividades. Veja então que este comentário do Dr. Dake, ele chama a nossa atenção para algumas coisas. Primeiro, Dake entende que quando Jesus disse, assim também o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra ou no coração da terra, então Dake entende que 3 dias e 3 noites são 3 dias e 3 noites inteiros, ipsiliter. E na conta dele, então Jesus não poderia ter sido crucificado sexta-feira, mas quarta-feira, e ressuscitado no sábado. Prestai atenção, irmãos, que este comentário dakeano, que aliás digo para vocês que não é só o Dr. Dake que traz essa, vamos dizer, essa ideia do Dr. Dake, na verdade ela não é nova, ela já era corrente no cristianismo primitivo. Santo Agostinho, ele trabalhou essa ideia, claro, refutando-a, mas ela já era corrente no cristianismo primitivo. Podemos dizer até que por toda a história do cristianismo, aqui e acolá havia alguém que sempre defendia essa ideia de que Jesus ou teria morrido na quarta ou teria morrido na quinta. Enfim, há sempre aqueles que discordam que realmente Jesus tenha morrido na sexta-feira, conforme entende a Igreja Católica e todas as igrejas. A maioria esmagadora, 99%, vamos dizer, do cristianismo em termos de igreja, entende que Jesus Cristo morreu numa sexta-feira. Mas aí agora você deve estar curioso e pergunta, professor, e o Novo Testamento? A Bíblia Sagrada, ela não diz que ele morreu na sexta-feira? Por que então que Dake e outros autores estão afirmando que ele morreu na quinta-feira e ressuscitou no sábado? O Novo Testamento ele não afirma que Jesus morreu sexta-feira. Bom, eu gostaria de chamar você para comigo investigar esse assunto. Afinal de contas,
o Novo Testamento ensina ou não ensina que Jesus morreu numa sexta-feira? Vamos aqui, você é convidado para ler. Vamos começar por onde? Primeiro, vamos aqui para Mateus 27, 62. Mateus 27, 62. No dia seguinte, posterior a Parasceve, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus. Foram a Pilatos. Bom, só quero ficar aqui, ó. No dia seguinte, posterior a Parasceve. No grego, esta palavra Parasceve, ela é traduzida como preparação, e no grego aqui nós lemos, sabe como? Paraskel en. Vou repetir, no grego nós temos a palavra grega paraskel en, que vem de paraskel en, que se traduz por dia da preparação. Bom, este dia da preparação, meus irmãos, é entendido pela igreja cristã, por todo o cristianismo, como sendo um dia de sexta-feira. Como sendo um dia de sexta-feira. Mas aí o Dr. Day, que ele desafiou, ele disse que não existe no Novo Testamento uma passagem que diga que realmente Jesus foi crucificado sexta-feira. E de fato aqui não está dizendo que ele foi crucificado sexta-feira. E nem está dizendo aqui, ó, no dia seguinte, posterior a Parasceve, e nem aqui está claro que o dia seguinte é o Shabat. Aqui. Bom, isso nos leva a investigar mais um pouco o assunto, visto que a Parasceve, aqui, a preparação, o dia da preparação aqui, não é dito que dia é esse? Poderia ser um dia de quinta-feira? Poderia sim. Poderia ser um dia de quarta-feira? Poderia. Poderia. Poderia sim. Porque aqui era a preparação. Aqui só diz era a preparação. Agora, a preparação para o quê? O importante é você saber que Jesus foi crucificado no dia da preparação, na Parasceve. Preparação para o quê? Então aqui nós temos que continuar a investigar o assunto. Vamos para Marcos 15, 42. Marcos capítulo 15. Já entardecia e, como era a Parasceve, veja que Marcos também ele faz referência a Parasceve. E como era a Parasceve, no grego, eu vou repetir, Paraskelwe, já entardecia. E como era Parasceve, só que Marcos acrescenta uma explicação, ou seja, véspera do dia de sábado. Véspera de sábado, que no grego nós temos prosabaton. Prosabaton, que traduzido é véspera de sábado, ou véspera do dia do sábado. Agora aqui eu quero que você dobre a sua atenção. Dobre a sua atenção aqui. O autor Marcos, ele não diz apenas que era uma Parasceve, porque uma Parasceve, ela poderia acontecer em qualquer dia, um dia de quinta-feira, quarta, terça e assim por diante. Mas acontece que Marcos, ele traz uma luz a mais. Além de ele dizer que o dia da crucificação de Jesus era uma Parasceve, ele diz que esta Parasceve era um prosabaton.
ou seja, uma véspera do sábado ou véspera do dia do sábado. E aqui é onde entra a questão, irmãos. Esta expressão grega pró-sabaton ou véspera do sábado, no judaísmo, no calendário judaico, essa expressão véspera do sábado sempre, ouçam, sempre essa terminologia pró-sabaton, véspera do sábado, sempre se aplica ao dia anterior ao Shabá, que é sexta-feira. Vou repetir aqui para vocês. Nas obras judaicas, talmúdicas, mishnaicas, o judaísmo ele sempre se referia à sexta-feira como véspera do sábado. No grego nós temos pró-sabaton. É aqui, exatamente a partir daqui, deste versículo, que nós tiramos as dúvidas. Jesus foi crucificado numa quinta, ou melhor, numa quarta-feira, ou foi crucificado numa sexta-feira. Se nós ficássemos apenas com a leitura de Mateus, capítulo 27, 62, que diz que ele foi crucificado na Parásseve, poderia dar margem, e certamente daria e dá, para a gente imaginar qualquer outro dia. Mas quando nós chegamos aqui em Marcos 15, 42, vou ler mais uma vez, já entardecia. E como era Parásseve, ou seja, aí o que é Parásseve para Marcos? Véspera do dia do sábado. Aí aqui tirou a dúvida. Esta véspera do dia do sábado, ou véspera do sábado, não é outro dia senão a sexta-feira. Aí aqui é onde nós vamos recorrer a um documento talmúdico. Eu estou aqui com este documento bem aqui, que eu vou ler aqui para você, tá bom? Eu vou ler para você aqui. Estou aqui, Talmud Bavli, Megillah, capítulo 1. Vou ler aqui alguns trechos. Eu vou ler provar bem aqui, ó, capítulo 1. Aliás, Megillah 4b. É. 52, vamos lá. Vou ler alguns trechos aqui. Olha, quando nós lemos, por exemplo, na Megillah, capítulo 4b, página 49, a gente encontra exatamente a mesma expressão que Marcos usou aqui, véspera do sábado, para a sexta-feira. Eu vou ler aqui para os senhores. Megillah, capítulo 5a, página 52. E olha o que diz aqui, ó. Qual foi, então, a intenção do Rav ao dizer que a véspera do Shabá, isto é sexta-feira, é época devida para a leitura da Megillah? Mais uma vez aqui, ó. Portanto, o Rav vem nos ensinar que a sua época devida é a véspera do Shabá e não a quinta-feira, conforme o Rabi opinou. Ou seja, queridos, veja que na Megillah, e é um tratado talmúdico, a expressão véspera do Shabá, ou véspera do sábado, é uma referência ao dia de sexta-feira, e não a outro dia. E aqui eu quero deixar bem claro para você, eu já fiz uma investigação no Talmud, e todas as vezes que aparece essa expressão véspera do Shabá, refere-se à sexta-feira. Portanto, quando Marcos usa aqui a expressão véspera do sábado ou do dia de sábado, ele não estava falando diferente do Talmud. Ele não estava falando diferente dos judeus. Não, ele estava usando aqui uma expressão típica do judaísmo para os dias. E dentro do calendário judaico,
Essa expressão, véspera do sábado, faz alusão à sexta-feira, o dia que antecede o Shabá. Por isso é chamado véspera do Shabá. Nunca, jamais, essa expressão, nunca, prestai bem atenção, essa expressão véspera do Shabá nunca é usada para qualquer outro dia, a não ser para um dia de sexta-feira. Ouçam bem, irmãos. Se nós lemos, por exemplo, a véspera do Yom Kippur, o Yom Kippur ele poderia cair, por exemplo, no dia de quarta-feira, era chamado o que antecedia a véspera do Yom Kippur. Nós lemos também véspera da Páscoa. E vamos dizer que a Páscoa caísse num sábado. Ok? Vamos dizer que a Páscoa caísse num dia do sábado. Ok? Poderia acontecer isso. Mas se a Páscoa, o dia 14 de Aviv, caísse num sábado, fosse a Páscoa, um dia de sábado, não era chamada véspera do Shabá, e sim véspera da Páscoa, ainda que caísse no dia do sábado. O que eu quero dizer para vocês é que essa expressão véspera do sábado, no Talmud, ela sempre aponta para o dia de sexta-feira. Provei para vocês aqui, na tradição judaica, que a expressão véspera do sábado alude a sexta-feira. Agora vamos continuar aqui a nossa busca. É Lucas capítulo 23, 54. Lucas capítulo 23 e 54. Vamos continuar a nossa busca. Era a paráceve, o dia da preparação, era a paráceve, o dia da preparação. No grego aqui, como é que ele dizia? Kai hemera en paraskeu en. Era o dia da paráceve, ou preparação. Tá bom? Era o dia da preparação. Aí na frente nós temos, Sabaton epifosque. Sabaton epifosque. Ou seja, despontava o sábado. Literalmente traduzido, era o dia da paráceve ou da preparação e despontava o sábado. Por isso Almeida tem traduzido aqui, era a paráceve, o dia da preparação, e faltava pouco para o início do dia de sábado. Meus irmãos, esta paráceve, que era o dia da preparação, que Marcos chamou véspera do sábado, e aqui Lucas deixa bem claro que essa preparação era o dia que antecedia o Shabá. Era a paráceve, o dia da preparação, e faltava pouco para o início do dia do sábado. Aqui é uma sexta-feira. E se você insistir ainda, conforme o Dr. Deck diz, mas em lugar nenhum diz que era sexta-feira, mas a leitura de Marcos 15:42 é o tira-teimas, é o tira-dúvida, porque lá Marcos 15:42 diz claramente, era a paráceve, ou seja, pró-sabaton, a preparação para o sábado, ou seja, era o dia da preparação para o sábado, era a véspera do sábado. Marcos diz claramente, era a paráceve, o pró-sabaton, ou seja, a véspera do sábado. E já mostrei que no Talmud, como eu li aqui, Talmud, Tratado de Megilá, capítulo 4, este pró-sabaton, ou véspera do sábado, é a sexta-feira. Então está provado que Jesus Cristo ele foi crucificado numa sexta-feira, numa véspera de sábado. E quando diz véspera de sábado é porque o sábado em questão ali era o sábado semanal. Mais uma vez vou ler Lucas. Era a paráceve, ou seja, preparação,
o dia da preparação, e faltava pouco para o início do dia do sábado. Então aqui Lucas, ele deixa bem claro que era Parácia, ou seja, a preparação, e faltava pouco para o dia do sábado. Então eu estou deixando claro, provado aqui para os senhores e senhoras, que Jesus Cristo ele foi crucificado numa sexta-feira e não numa quinta-feira. Ok, meus irmãos? O fato de Jesus ter dito, assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Isso não significa 3 dias e 3 noites ipsilitre, 3 dias e 3 noites no que corresponde a 72 horas. Não, Jesus não estava falando em termos absolutos, inteiros. Ora, eu posso muito bem passar um dia lá na sua casa, ou alguém pode dizer, onde é que tu passou o dia? Passei o dia na casa, vamos dizer, de fulano de tal, do José, do Marcos. Eu posso dizer que eu passei o dia na sua casa, mas eu posso ter chegado lá 9 horas da manhã e ter saído 5 da tarde. Cheguei lá 9 horas da manhã e saí 5 da tarde ou 6 horas da tarde. Eu passei o dia. Mas eu passei um dia todo? Não. Então essa expressão, um dia, às vezes nem sempre ela significa um dia completo de 24 horas. Mas essa expressão nem sempre significa 24 horas literais ou 12 horas literais. Às vezes de 12 horas do dia eu passo apenas, vamos dizer, só 10 horas. De 12 horas que tem um dia eu passo apenas 10 ou 9 horas na casa de alguém. No entanto, eu digo, eu passei o dia na casa de fulano de tal. Mas eu não passei o dia inteiro. E é nesse sentido que Jesus falou, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra, ou seja, no Hades. Lembrando a vocês que a expressão coração da terra ou seio da terra é uma referência não à sepultura, mas ao Hades, para onde o Espírito de Jesus Cristo foi após a morte do seu corpo. Ok, queridos? Vamos aqui para João 19:30. O que é que João tem a dizer para nós? Logo que tomou o vinagre, Jesus exclamou, João 19:31, aliás, depois, para que os corpos não permanecessem na cruz no dia de sábado, visto que era o dia da preparação, no grego paraskeue, e que era grande aquele dia de sábado, aqui o autor diz que era grande aquele dia de sábado. Os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e que os seus corpos fossem retirados. Então vamos lá. Eu vou ler aqui mais o versículo 42. Então, tendo em vista o dia da preparação dos judeus, e porque o sepulcro ficava perto, colocaram ali o corpo de Jesus. Então eu quero chamar a sua atenção aqui na primeira leitura, do versículo 31. Depois, para que os corpos não permanecessem na cruz no dia de... Depois, para que os corpos não permanecessem na cruz no dia de sábado. Então, uma coisa que está clara aqui é o quê? Que os corpos foram retirados da cruz, inclusive dos 2 ladrões e o de Jesus. Por que que os ladrões foram mortos antecipadamente, foram quebradas as pernas? Para que os seus corpos não ficassem no dia do sábado na cruz. Logo, veja que a crucificação ali se deu numa sexta-feira. Mas como estava se avizinhando o sábado, e eu quero só lembrar para você que o dia para os judeus ele começava ao pôr do sol, quando o sol estava se pondo, estava anoitecendo, que para nós é 6 horas da tarde, começava um novo dia para os judeus. O dia para os judeus era contado, e é ainda hoje, de uma tarde ou de um anoitecer ao outro. Vou já lhe mostrar isso aqui, tá bom? Visto que era o dia da preparação e que era grande aquele dia de sábado. Então, nesta leitura aqui, deixa bem claro
ok, meus irmãos, que o dia que se avizinhava ali era um dia de sábado, e era de fato um sábado. A ideia é que ele diz que aquilo não era um sábado qualquer, um sábado festivo. E eu vou concordar com Dake. Vou concordar. Por que que o autor frisou aqui? Era grande aquele dia de sábado. Por que que o autor frisou isso? Porque, de fato, meus irmãos, aqui não era um sábado qualquer. Quando o autor chama a atenção, visto que era o dia da preparação e que era grande aquele dia de sábado. Por que que o autor chamou a atenção e era grande aquele dia de sábado? Por quê? Professor, mas Dake aqui, ele diz que era um dia de quinta-feira, o dia da crucificação, e ele diz então que o dia que estava chegando aqui, que é chamado grande aquele dia de sábado, era uma sexta-feira. E que foi no sábado que Jesus ressuscitou. Pois é, isto é o que o Dake falou. Mas vamos ver o que a Escritura diz. Prestai bem atenção. Por que que João diz era grande aquele dia de sábado? Eu vou lhes explicar. Ora, Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Isso já está provado. O dia que Jesus Cristo foi crucificado, ele foi levado para a cruz às 12 horas, não é isso? Ou melhor, às 9 horas da manhã. E às 3 horas da tarde ele expirou. Então ele passou 6 horas, das 9 às 3 da tarde, são 6 horas crucificados, ok? Ele morreu às 3 horas da tarde de sexta-feira, ok? De sexta-feira. Ali era uma sexta-feira, era o dia da preparação para o Shabá. Era a véspera do sábado, conforme eu já lhes mostrei. Só que aquele sábado que se avizinhava não era um sábado qualquer. Ora, lembre-se que naquele mês ali, no dia 14, que Jesus foi crucificado, no dia 14 de Aviv, à tarde, ele morreu, celebrava-se ali a Páscoa, o Cordeiro Pascal também era sacrificado. No momento em que Jesus estava sendo crucificado, entre as 9 e 3 da tarde, era exatamente o momento em que se ofereciam os cordeiros. Às 9 da manhã se oferecia o primeiro cordeiro e às 3 da tarde se oferecia o segundo cordeiro. Tá bom? Às 9 da manhã se oferecia o primeiro cordeiro e às 3 da tarde o segundo cordeiro. Por isso é que Jesus passou crucificado das 9 da manhã às 3 da tarde. Para cobrir esses dois sacrifícios, o sacrifício da manhã e da tarde. Tá bom? E era uma sexta-feira e era o dia da Páscoa, dia 14 de Aviv. O dia que estava se avizinhando era um sábado, mas não era um sábado qualquer. E por que que então que o autor diz e era grande aquele dia de sábado? Vou lhes explicar. Vamos lá. Existia a festa da Páscoa, ainda existe, no dia 14. E no dia 15 nós temos, sabe o quê? A festa dos pães asmos. Aqui eu convido você para ler em Levítico 23, 32. Vamos lá. Levítico capítulo 23 e versículo 32. Primeiro eu vou te mostrar aqui como era contado um dia. Já expliquei para você que um dia era contado de uma tarde a outra, ou de uma noite a outra. Vamos lá. Levítico 23, 32. Sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra, tarde, celebrareis o vosso sábado. Aqui é uma referência ao dia da expiação. O sábado em questão aqui é o sábado do dia da expiação, que caía no dia 10 do mês 7º. Veja que o dia da expiação também aqui é chamado de Shabbat. Tá bom? Quando o autor diz aqui, sábado de descanso vos será, então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, à tarde, ou aos 9 do mês, no caso o mês 7º, à tarde, de uma tarde a outra celebrareis o vosso sábado. Assim era celebrado todos os dias. Todos os dias na Bíblia Sagrada eles são contados de uma tarde a outra. Se você vê em Gênesis 1:5,
Gênesis capítulo 1, versículo 5, versículo 8, versículo 13, versículo 19, versículo 23, versículo 31, diz: foi a tarde e amanhã, o dia primeiro, foi a tarde e amanhã, o dia segundo, foi a tarde e amanhã, o dia terceiro, dia quarto, dia quinto, dia sexto, entendeu? Então, todos os 6 dias, o autor usou essa expressão, e foi a tarde e amanhã, o dia tal, tal, tal. Então, os dias para os judeus, eles são contados de uma tarde a outra, de um cair da tarde a outra. Então, dada essa explicação, vamos lá. Levítico 23, versículos 4 e 7. Olha o que diz aqui. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Veja que foi o momento que Cristo foi crucificado. Agora vamos lá. Aos 15 dias deste mês, o mesmo mês, é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia, esse primeiro dia aqui, irmãos, ele era o dia seguinte ao dia da Páscoa. A Páscoa acontecia no dia 14, no caso de Jesus foi um dia de sexta-feira. Então, o primeiro dia dos pães asmos aconteceu exatamente no sábado, que era o dia 15. Então, como é que era comemorado o primeiro dia dos pães asmos? Só para você entender por que João diz era grande aquele dia do sábado. Por quê? Porque além de ser um sábado, de fato um sábado do 7º dia, além de ser um sábado, estava em questão também ali o primeiro dia dos pães ázimos. E veja como é que era comemorado o primeiro dia dos pães ázimos. Independente de ser num sábado, vamos dizer que o primeiro dia dos pães ázimos caísse em qualquer outro dia, mas no caso caiu exatamente no sábado. Mas como é que era comemorado? No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Está bem aqui. O primeiro dia dos pães asmos era um Shabá, porque era um dia de descanso. Assim como os judeus repousam e repousavam no dia do Shabá e não poderiam fazer nenhuma obra servil, assim também no primeiro dia dos pães asmos, não interessa em que dia esse primeiro dia dos pães asmos caía. No primeiro dia dos pães asmos, nenhuma obra poderia ser feita. Era um verdadeiro Shabá. Era um dia de descanso, era um dia de Shabá, ainda que não caísse num Shabá. E quando acontecia de o primeiro dia dos pães asmos, que era um Shabá, caía exatamente num dia de Shabá, justifica a expressão do autor. E era grande aquele dia do sábado. É como o autor estivesse dizendo. E era um sábado duplo, porque de fato era um sábado duplicado. Era o sábado semanal e ainda por cima tinha o sábado do primeiro dia dos pães asmos. Vou continuar a leitura. E no primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então veja que a festa dos pães asmos, ela era comemorada por 7 dias. E no primeiro dia, no caso em questão aqui, o primeiro dia da festa dos pães asmos, caiu num dia do sábado, tinha santa convocação e nenhuma obra servil poderia ser feita. Então era um verdadeiro Shabá. E também no 7º dia, ainda da festa dos pães asmos, também era um outro sábado. Tá bom? Era um outro sábado. Quando eu digo era um outro sábado, não estou dizendo que era um sábado semanal, mas que era um dia de descanso. Um dia em que os homens, os israelitas, não poderiam fazer obra nenhuma. Então perceba, aí a razão por que o autor sagrado, o autor João, dizia era grande aquele dia do sábado. Porque o autor, ele tinha conhecimento que Jesus Cristo ele foi crucificado numa sexta-feira e no sábado, que estava se avizinhando, era o primeiro dia dos pães asmos. E o primeiro dia dos pães asmos era também um dia de descanso. Então ali, na verdade, estava acontecendo 2 sábados. O sábado do 7º dia, o sábado semanal, que era já em si um descanso, mas estava também sendo agregado ali o sábado festivo.
o sábado do primeiro dia da festa dos pães ázimos. Por isso é que o autor diz, e era grande aquele dia do sábado. Então você vê aí, queridos, que eu estou oferecendo aqui para vocês provas irrefutáveis de que Jesus ele foi crucificado numa sexta-feira, o que Marcos 15:42 diz que era véspera do sábado, e o Talmud diz que a véspera do sábado era um dia de sexta-feira. Isso nós encontramos no Talmud, tá bom? E o dia que se avizinhava era um Shabat, sábado. E naquele sábado aconteceu o primeiro dia das festas dos pães ázimos. A festa dos pães ázimos durava 7 dias, sendo que o primeiro dia caiu num sábado. Daí nós temos então um sábado duplo. Tá bom? Um sábado duplo, queridos. Espero que você esteja me entendendo. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Porque João diz, grande era aquele dia do sábado. Bom, vou só ler aqui, né? Era um sábado duplo, ou seja, era o primeiro dia da festa dos pães ázimos, que em si era também um Shabat. Então eu só queria dar essa explicação aqui para vocês e mostrar para os senhores que é gratuita esta argumentação de todos aqueles que dizem que Jesus foi crucificado numa quinta-feira. Quem diz que Jesus Cristo foi crucificado numa quinta-feira, ele precisa estudar mais. Não vou dizer que não haja sinceridade no irmão, mas eu digo que aqueles que dizem que Jesus foi crucificado numa quinta-feira, eles precisam estudar mais. E eu ouso dizer que precisam ser mais sinceros. Geralmente está por detrás disso algum dogma. Tipo, não é o caso do Dr. Day, que eu acho, mas há seitas cristãs que dizem que Jesus foi crucificado numa quinta-feira. Mas por que eles dizem que Jesus foi crucificado numa quinta-feira? Porque eles querem honrar o sábado. Eles não estão de olho na quinta-feira. Muitos daqueles que dizem que Jesus foi crucificado na quinta-feira, o olho deles está voltado para o Shabat. Eles querem honrar o sábado, engrandecer o sábado. Como? Dizendo que Jesus ressuscitou no sábado. Há muitas seitas cristãs, se não estou equivocado, os judeus nazarenos, se não estou equivocado, os messiânicos, e muitas seitas, volto a dizer, do cristianismo, que são judaizantes, eles pregam que Jesus ressuscitou no sábado. Mas como eles não querem logo ir direto, eles dão essa maquiagem, esse desdobro, e começam pelo dia da crucificação e dizem, Jesus foi crucificado na quinta-feira, mas o objetivo deles é engrandecer o sábado, é começar na quinta-feira e terminar no sábado, ou seja, mostrar que Jesus ressuscitou no sábado. Mas a verdade é que isso é contra a Bíblia Sagrada. O Novo Testamento ele deixa bem claro, irmãos, principalmente em Marcos 15:42, que Jesus foi crucificado numa parácefe, isto é, numa véspera de sábado. E véspera de sábado, volto a dizer, no tratado talmúdico, ou nos tratados talmúdicos, no judaísmo, essa expressão véspera do sábado refere-se ao dia de sexta-feira. Ok? Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você compartilhasse, tá bom? Que Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe para todos sempre. Amém.